E se eu te dissesse que guardar rancor pode estar destruindo sua vida mais do que você imagina? Todos nós já fomos feridos por alguém. Às vezes a dor é tão grande que parece impossível perdoar. Mas, e se eu te mostrar que existe um segredo? Um ensinamento de Jesus que pode libertar seu coração e transformar sua vida para sempre? Hoje você vai entender por que Jesus nos ensina a perdoar e como esse ato pode trazer paz, restauração e até cura para a sua vida. Você já se sentiu preso ao passado carregando um peso que parece não ter fim? O ressentimento, a mágoa e a dor podem nos prender em um ciclo sem fim, como correntes invisíveis que nos impedem de seguir em frente. Mas e se eu te disser que existe uma chave para a liberdade? Uma chave que não só transforma a sua vida, mas também abre portas para a paz interior. Hoje vamos explorar juntos a importância do perdão e como Jesus nos ensina a perdoar de uma forma que liberta e cura. Prepare-se para uma jornada que pode mudar sua vida para sempre. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua forma de ver o perdão. O perdão é realmente necessário? Você já se perguntou por que Jesus enfatizou tanto o perdão? Será que ele é apenas um gesto simbólico ou tem um impacto real na vida das pessoas? Para muitos, perdoar parece ser uma escolha difícil, quase impossível em certas situações. Mas o que acontece quando escolhemos não perdoar? A Bíblia nos ensina que o perdão não é apenas uma opção, mas uma necessidade. Em Mateus 6, 14 e 15, Jesus declara: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas. Essa afirmação é forte e direta. Não perdoar significa interromper a própria conexão com Deus. Mas por que o perdão é tão essencial? Imagine carregar um fardo pesado dia após dia. Guardar mágoas, ressentimentos e ódio é como prender correntes invisíveis que nos arrastam para baixo. Isso afeta nossa saúde mental, física e espiritual. A ciência comprova que emoções negativas acumuladas podem levar a estresse, ansiedade e até doenças cardíacas. Ou seja, a falta de perdão corrói a alma e o corpo. Agora pense no próprio Jesus. Durante sua crucificação, ele sofreu humilhação, espancamento e traição. No entanto, suas palavras foram: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Se até mesmo naquele momento extremo Jesus demonstrou compaixão, o que isso nos ensina? Neste capítulo, começamos a entender que o perdão não é sobre quem nos feriu, mas sobre nós mesmos. É um ato de libertação. Mas, será que todo erro deve ser perdoado? Como lidar com situações de injustiça? Neste vídeo, vamos aprofundar essa questão e entender como o perdão pode transformar sua vida de maneiras que você jamais imaginou. O exemplo de perdão de Jesus. Lições práticas para a nossa vida. O perdão não é apenas um conceito bonito que encontramos na Bíblia. Ele foi demonstrado na prática por Jesus em sua jornada na Terra. Mas como Jesus perdoava? E o mais importante, como podemos aplicar esse ensinamento em nossa vida cotidiana? O perdão de Jesus em meio à dor. Imagine a seguinte cena: Jesus, pregado na cruz, sofrendo dores indescritíveis. Ele foi traído por um amigo próximo, abandonado por seus discípulos, humilhado publicamente, açoitado e forçado a carregar uma cruz até o Gólgota. Qualquer um, em seu lugar, teria um coração tomado pelo ódio e pela revolta. Mas Jesus, em um ato de amor incompreensível, olha para aqueles que o crucificaram e diz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. Essa frase, dita no auge do sofrimento, é uma das declarações mais poderosas sobre perdão em toda a história da humanidade. Jesus não esperou um pedido de desculpas, não exigiu arrependimento imediato e nem guardou rancor. Ele simplesmente liberou o perdão. Agora pense no impacto disso. Se Jesus conseguiu perdoar aqueles que o matavam cruelmente, o que nos impede de perdoar aqueles que nos machucam no dia a dia?
O perdão, como um ato de liberdade. Muitas vezes, carregamos ressentimentos e dores passadas como se fossem um fardo pesado nas costas. Mas o que não percebemos é que segurar esse peso não afeta quem nos feriu, afeta a nós mesmos. Quando Jesus nos ensina a perdoar, Ele não está apenas nos pedindo um ato de bondade para com os outros, mas também um ato de libertação para nós. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8,36. O perdão não significa esquecer o que aconteceu, mas sim escolher não permitir que a dor do passado continue nos controlando. A parábola do credor incompassivo. 1. Alerta sobre o rancor. Jesus sabia que o perdão seria um desafio para nós. Então ele contou uma parábola poderosa em Mateus 18, 23, 35. Nela, um rei decide acertar as contas com seus servos. Um deles devia uma quantia absurda de dinheiro e, sem condições de pagar, implorou por misericórdia. O rei, movido por compaixão, perdoou toda a dívida. Mas logo depois, esse mesmo servo encontrou alguém que lhe devia uma quantia muito menor. Em vez de mostrar misericórdia, agarrou o devedor pelo pescoço e exigiu o pagamento imediato. Quando o rei soube disso, ficou indignado e puniu severamente o servo ingrato. O que essa história nos ensina? Somos como o servo perdoado. Deus nos perdoou uma dívida impagável por meio de Cristo. Não temos o direito de negar perdão aos outros. Assim como recebemos graça, devemos oferecê-la. O rancor nos aprisiona. O servo que não perdoou acabou preso. Da mesma forma, quando guardamos ressentimento, quem mais sofre somos nós. E se eu não conseguir perdoar? Muitas pessoas dizem, eu quero perdoar, mas não consigo. Se esse é o seu caso, há uma boa notícia. O perdão não começa na emoção, mas na decisão. O erro comum é esperar sentir vontade de perdoar. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, não sentimos. Perdoamos porque é um mandamento e porque entendemos que esse é o caminho para a liberdade. Com o tempo, o coração se alinha à nossa decisão. Jesus nos ensinou o perdão em sua forma mais pura, sem limites, sem exigências e sem rancor. Ele sabia que o perdão não era apenas um ato de bondade, mas um remédio para a alma. E agora que entendemos como ele perdoava, precisamos aprender como aplicar isso no nosso dia a dia. E é exatamente sobre isso que falaremos agora. Vamos ver estratégias práticas para perdoar, mesmo quando parece impossível. Mas antes de avançarmos, me conte nos comentários. Você já teve dificuldade para perdoar alguém? Como lidou com isso? Vamos conversar. O maior desafio: perdoar o imperdoável. Se perdoar pequenas falhas do dia a dia já pode ser difícil, o que dizer daqueles que nos causaram dor profunda? Como perdoar uma traição, uma injustiça ou até mesmo uma grande humilhação? Será que o perdão tem limites? A verdade é que Jesus nos desafia a ir além do que é humanamente confortável. Em Mateus 18, 21, 22, Pedro pergunta ao Mestre: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? E Jesus responde: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Com essa afirmação, ele não está estabelecendo um número exato, mas ensinando que o perdão deve ser contínuo, sem restrições. Mas isso levanta uma questão importante. Perdoar significa aceitar tudo passivamente? De maneira alguma. O perdão não é sinônimo de fraqueza ou de permitir que alguém continue nos ferindo. Ele não apaga as consequências dos atos de uma pessoa, nem exige que voltemos a confiar nela imediatamente. O que Jesus nos ensina é que guardar rancor é mais destrutivo para quem sente do que para quem causou a dor. Agora, pense nos exemplos mais extremos de perdão. Pessoas que perderam entes queridos por atos violentos e, mesmo assim, encontraram forças para perdoar. Líderes cristãos perseguidos que oraram por seus agressores. Isso parece impossível para nós, mas é exatamente esse tipo de atitude que nos leva a um nível mais profundo de conexão com Deus. No entanto, o maior segredo do perdão não está apenas na decisão de perdoar,
mas na cura que ele proporciona. O perdão verdadeiro não vem de um simples desejo, mas de uma transformação interior. E no próximo capítulo, vamos descobrir como aplicar isso na prática e liberar o poder restaurador do perdão em nossas vidas. Você está gostando desse conteúdo? Então não saia sem interagir. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixe seu like agora mesmo. Isso nos ajuda a levar essa reflexão para mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. E me diga aqui nos comentários, você acha que perdoar é fácil ou difícil? Já enfrentou um momento em que precisou praticar o perdão? Compartilhe sua experiência. E se ainda não é inscrito no canal Mundo do Saber, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para continuar recebendo ensinamentos valiosos sobre a fé e a Bíblia. Seu engajamento faz toda a diferença. Vamos juntos nessa jornada. O poder transformador do perdão. Como aplicá-lo na sua vida? Perdoar não é fácil. Na verdade, pode ser uma das maiores batalhas internas que enfrentamos. Mas a pergunta que fica é: como perdoar na prática? Como dar esse passo quando a mágoa ainda está viva dentro de nós? A primeira coisa que precisamos entender é que o perdão não depende de sentimentos, mas de uma decisão. Se esperarmos sentir vontade de perdoar, talvez nunca consigamos. O coração humano é traiçoeiro, e nossa tendência natural é revidar, guardar rancor ou simplesmente evitar o assunto. Mas Jesus nos chama para um caminho diferente. Reconheça a dor, mas não se prenda a ela. Muitas pessoas pensam que perdoar significa fingir que nada aconteceu, mas isso não é verdade. O primeiro passo para perdoar é reconhecer a dor. Negar o que aconteceu só faz com que o ressentimento cresça em silêncio. Em vez disso, leve sua dor diante de Deus. Ore sobre isso. Peça forças para libertar esse peso do seu coração. Escolha o perdão todos os dias. Perdoar não é um ato único, mas uma decisão contínua. O inimigo tentará trazer lembranças, alimentar sentimentos ruins, fazer você reviver a dor. Mas toda vez que isso acontecer, declare: eu escolho perdoar porque fui perdoado por Deus. O perdão verdadeiro acontece no espírito antes de se refletir nas emoções. Ore por aqueles que te feriram. Essa talvez seja a parte mais difícil, mas Jesus nos ensinou algo revolucionário. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mateus 5,44. Quando oramos por alguém que nos feriu, quebramos as correntes do rancor e abrimos espaço para que Deus trabalhe no coração daquela pessoa e no nosso. Lembre-se do perdão que você recebeu. Quantas vezes erramos contra Deus e Ele nos perdoou? Quantas vezes recebemos graça sem merecer? Jesus contou a parábola do credor incompassivo, Mateus 18, 23, 35, para nos lembrar que assim como Deus nos perdoou uma dívida impagável, devemos perdoar aqueles que nos devem muito menos. Agora pense em sua própria vida. Há alguém que você precisa perdoar? Talvez seja o momento de finalmente dar esse passo. O perdão não muda o passado, mas transforma o seu futuro. Ele liberta você da prisão da mágoa e permite que a paz de Deus reine no seu coração. E agora eu quero saber, você já passou por uma situação difícil em que teve que perdoar alguém? Como foi essa experiência? Deixe seu comentário e compartilhe sua história. Isso pode ajudar muitas outras pessoas. Se este vídeo falou com você de alguma forma, não saia sem se inscrever no canal Mundo do Saber. Aqui, exploramos temas profundos da fé, trazendo ensinamentos que transformam vidas. Quer aprender mais sobre a Bíblia e crescer espiritualmente? Então ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E agora eu quero saber, você já precisou perdoar alguém e sentiu dificuldade? Como foi essa experiência? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua história pode inspirar outras pessoas a darem esse passo tão importante. Se esse conteúdo te ajudou, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Vamos espalhar esse conhecimento juntos. Mundo do Saber,
onde a fé encontra o entendimento.